Adultos aprendem de maneira diferente de crianças e você precisa saber disso. Eu me chamo Carol Costa e hoje eu vou te apresentar o pitch científico da minha pós-graduação em neurociência. Nesse vídeo você vai saber sobre a neurociência e o futuro da aprendizagem humanizada. Meu lema é o seguinte: é através da aprendizagem humanizada que nós recriamos quem somos. Se achegue para saber mais. Você sabia que os fundamentos do nosso atual sistema educacional foram definidos há mais de 2 séculos? Ele foi projetado para ser hierarquizado, rígido e gerar escassez de informação. Com isso, fomos ensinados a estudar para passar de ano, o que é muito diferente de aprender de verdade. Havia uma pressão para criar pessoas iguais. Infelizmente, repetimos esse padrão até hoje, nos afastando de uma postura de aprendizagem contínua. A aprendizagem foi pensada durante muitos séculos apenas na infância. Isso porque os cientistas achavam que na fase adulta as únicas mudanças que ocorriam no cérebro eram degenerativas. Por volta de 1833 surge a andragogia, a ciência de orientar adultos no processo de aprendizagem. Em 2000 surge a eutagogia, onde a gestão da aprendizagem parte do próprio aluno. Mas ainda faltava uma grande revolução que tirasse o protagonismo da escola em relação ao conhecimento. Isso chegou em 2012, com a 4ª Revolução Industrial. Já em 2020, fomos surpreendidos por uma crise sanitária, que deixou claro a importância de se adaptar e aprender coisas novas de forma rápida. Essa complexa revolução envolve também as emergências climáticas, a desigualdade, o futuro do capitalismo, a polarização política, os preconceitos e muitos outros assuntos. Precisamos reaprender muita coisa. O Fórum Econômico Mundial já declarou que as pessoas não estão preparadas para esse novo mundo e que é necessário a requalificação de 1 bilhão de pessoas nos próximos 10 anos para que a gente não sofra um apagão de mão de obra. De acordo com o Fórum, a educação é o ponto crítico para o crescimento da nossa economia. As empresas já passaram a exigir um complexo conjunto de habilidades e conhecimentos, porque a natureza do trabalho já está mudando. É por isso que o Fórum também listou as 15 habilidades do futuro do trabalho, e eu quero chamar a atenção para a primeira delas, a aprendizagem ativa e as estratégias de aprendizado. A McKinsey também apontou a aprendizagem intencional como a principal habilidade para as próximas décadas, que nada mais é do que a prática de tratar cada experiência como uma oportunidade de aprender algo novo. Nesse cenário, também surge o conceito de lifelong learning, que é a educação continuada, e as iniciativas de reskilling, que são as estratégias de requalificação. Todos esses conceitos serviram de base para a criação do meu método, a aprendizagem humanizada na fase adulta. Se as crianças são nosso futuro, os adultos são nosso presente e precisam renovar as suas mentes. A história já nos mostrou que sem educação não há progresso. Essa é a atual moeda de troca da sociedade do conhecimento. Olha só como isso já acontece na prática. O Pedro, ele é professor de uma faculdade online e ele está tendo dificuldade com as novas tecnologias digitais. Já a Maria, ela é CEO de uma grande empresa com uma equipe multicultural. Está sendo difícil desenvolver pessoas tão diferentes e estimulá-las a se requalificarem. A Ana resolveu fazer uma transição de carreira. Ela não confia nos conhecimentos que já possui. Ela busca conhecimentos sem estratégia e corre o risco de estudar muito e não agir. Todos eles têm uma lista com diversas habilidades que querem adquirir. Para pegar esse peixe, primeiro eles precisam aprender as técnicas de aprendizagem. Talvez você esteja pensando: por que começar aprendendo a aprender e não simplesmente estudar o que eu quero saber? É preciso expandir o seu conceito sobre a aprendizagem. A forma como você aprendeu a aprender na infância não funciona quando aplicada na sua vida adulta. Aprender não é reter conhecimentos técnicos. Isso é estudar. Estamos falando aqui sobre criar uma mentalidade de crescimento, um mindset de autotransformação para reciclar ideias, sentimentos e comportamentos. É preciso ter consciência de que no mundo em que vivemos, a velocidade da sua aprendizagem tem que ser maior que a velocidade de mudança do mundo. Uma das descobertas mais importantes da neurociência se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do sistema nervoso de modificar a sua estrutura a partir das experiências vividas.
Os avanços na tecnologia, como o uso da ressonância magnética, nos permitiram descobrir os níveis excepcionais da reorganização do cérebro adulto, comprovando que o cérebro nunca para de aprender. Toda vez que aprendemos algo novo, o nosso cérebro muda. Isso permite o desenvolvimento da nossa intelectualidade e até mesmo o aumento do nosso QI. Isso é fantástico, não é mesmo? A motivação também é necessária para a aprendizagem adulta. Ao ativarmos o centro de prazer do cérebro, formado pelo sistema límbico e o núcleo accumbens, que juntos formam uma substância chamada dopamina, mobilizamos a atenção da pessoa e reforçamos o comportamento dela. A aprendizagem também está diretamente ligada com a criação de memória. A neurociência afirma que ela é mais efetiva em adultos quando conectada a um conhecimento já adquirido, com a repetição e com o uso das emoções. Cientistas do Instituto Salk da Califórnia descobriram que a nossa memória tem a capacidade de armazenamento de 4,7 milhões de livros, ou 670 milhões de páginas na internet. O nosso cérebro é extraordinário. Olha só essa poética definição do Rubem Alves. O aprendido é aquilo que fica depois do esquecimento fazer o seu trabalho. A neurociência está bem longe de ser uma solução mágica para tudo, mas as contribuições que ela tem a fazer são de extrema relevância para as próximas décadas. É um momento extraordinário para estudar neurociência e eu posso te dizer que eu tenho o trabalho mais instigante do mundo. Precisamos criar uma cultura de renovação dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Todos esses conhecimentos foram sintetizados no meu método exclusivo de aprendizagem humanizada. Eles serão comercializados através da abertura de um negócio, o Instituto UMA, e serão transmitidos através de infoprodutos, palestras, mentorias e consultorias educacionais. Uma das instruções sobre o uso de máscara de oxigênio é que se alguém precisar de ajuda, primeiro você usa a sua máscara para depois ajudar quem precisa. A solução que eu proponho no meu método é muito simples. Antes de ensinar e desenvolver pessoas, primeiro você precisa aprender a aprender e desenvolver a sua humanidade. Ajudar os outros é uma coisa boa, mas mesmo os esforços mais bem intencionados podem ser prejudicados se não houver conhecimentos mais aprofundados na condição humana. A melhor maneira de ajudar alguém a aprender e mudar é entendendo como você aprende e como você se transforma. Segundo a doutora em neurociência Lara Boyd, não existe uma fórmula universal para a aprendizagem. Sabe aquela história de que são necessárias 10 mil horas de prática para ser um especialista? Não funciona assim. Os cérebros são explosivos. Para alguns, vai exigir mais tempo e para outros, bem menos. Cada cérebro muda de uma maneira diferente, precisando de uma estratégia de aprendizagem personalizada. Compreender essa exclusividade vai permitir o próximo grande avanço que a neurociência e a educação precisam. Não acredite em mim, acredite nesse cara aqui. Olha só o que ele disse. Quando você para de aprender, você começa a morrer. Alguém aí vai discordar do tio Einstein? Nossa missão é despertar a vontade de aprender, ensinar e desenvolver pessoas na vida adulta. Seremos a primeira empresa a instituir que a educação não pode ter um fim e que adultos devem voltar a estudar. Os nossos valores são a inteligência, a verdade, a inovação e a humanização. O nosso público-alvo é representado por empresas e indivíduos que querem aprender, ensinar e desenvolver adultos. Dá só uma olhada na dimensão desse mercado segundo o IBGE. São 3 mil instituições de ensino, 11 milhões de empresas brasileiras e 64 milhões de adultos no Brasil. Nossas principais metas para 2023 serão 1.800 alunos impactados, 15 palestras realizadas, 8 parcerias de marketing compartilhado e o lançamento do livro até novembro. Nossos colegas de propósito direto são aqueles que trabalham com as estratégias de aprendizagem, com aprendizagem corporativa, com cursos para autodidatas e na capacitação de professores. Os indiretos são todas as empresas que oferecem o saber e, claro, até mesmo os conteúdos gratuitos da internet. Se nada disso te convenceu sobre o poder da aprendizagem na fase adulta, olha só o que tio Darwin tem a te dizer. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.
A adaptação hoje em dia ela pode ser definida como a nossa capacidade de se desenvolver e aprender algo novo. Precisamos acabar com essa cultura de encerrar os estudos. A aprendizagem na fase adulta é muito mais importante do que você pensa, já que é através da aprendizagem que nós recriamos quem somos.